Bom dia, bom dia. É o seguinte, eu baixei um tom da minha voz. O meu irmão Zé Wilson é que tinha essa história de baixar tom da voz, para ficar a voz mais gutural, mais estereofônica. Eu estava conversando outro dia com uma pequena lá na OAB que estava fazendo meu certificado digital. E papo vai, papo vem, papo de velho, de macho velho, certo? Querendo seduzir a pequena. Aí, no certo momento, ela reconheceu que minha voz parecia a voz de locutor de rádio. Mas essa história de minha voz parecida com voz de locutor de rádio, eu já em Manaus, usando-a naturalmente, ela já se apresentava assim. Assim, estereofônica. Os meus filhos, de um modo geral, eles têm a voz estereofônica. Me parece que isso é uma coisa de família, da família do meu pai. Eu não sei, o meu pai, eu não percebi se ele tinha voz estereofônica, mas eu tenho um primo que é músico, certo? E ele canta bem e tem a voz grave, estereofônica, tá certo? Em contrapartida, ele tem teve, não sei se teve ou tem outros irmãos aí pelos quais, no tempo em que convivi com eles, não me lembro da voz estereofônica deles, certo? Da voz estereofônica deles. Mas assim, eu faço questão de fazer a concordância nominal, sabe? A concordância verbal, a concordância das palavras, certo? Por uma questão assim de coerência, certo? De coerência gramatical. Mas vejamos, então, partamos, tá certo? Hoje são 9 de agosto, certo? Vamos evoluindo já. Hoje tem uma efeméride. Eu tenho um filho, sabe, que nasceu aí, sabe? Nesse mês, no mês de agosto, certo? Foi meu primeiro filho, foi um filho assim muito desejado, mas foi um filho assim, sabe, construído no improviso, como no improviso, eu penso que a vida do ser humano de um modo geral, ela é construída em cima dos momentos, tá certo? E em cima dos momentos nós temos o improviso, nós temos as circunstâncias, temos a plasticidade, a gente tem a imaginação, a gente tem a criação. Eu estou querendo lembrar aqui uma palavra, certo? Nós temos a plástica, eu já falei, a plasticidade. E nós temos o improviso também, não é, tá certo? Enfim, a palavra não vem, mas deixa para lá. Mas justamente para dizer isso, sabe? Que na vida a gente pode atuar racionalmente e fazendo planejamentos. Hoje eu vou falar do Jamil Chad, um jornalista árabe. Árabe, o cara é brasileiro, caralho. Mas assim, o sobrenome dele é árabe, certo? E ele contava umas paradas aí. Eu assisti uma entrevista dele com o Juca Kfouri, que é outro aí, sabe, daquelas bandas ali do Líbano, não sei de onde é o Kfouri, é o Juca, jornalista também. E eu quero falar hoje sobre o jornalismo, sabe, para fazer aí um reparo no que esse pessoal pensa, sabe? O jornalista, eles se revelam descobrindo as factualidades, é assim que eles põem, tá certo? O mundo, sabe, a história, os comportamentos humanos, a natureza também, enfim, assim, sabe, produzem fatos, fatos são produzidos, tá certo? Fatos e atos, tá certo? E os jornalistas se dedicam a examinar a cotidianeidade, sabe? E assim, aí, sabe, o cotidiano de todos, e então ele produz, ele registra, ele analisa, ele avaliza, certo? E se ele é repórter, ele documenta, enfim. Tem essa história aí, dessa atividade aí dos jornalistas, que um dia quiseram, sabe, aí só para si, aí, sabe, o espaço, como tem o espaço do direito, os jornalistas quiseram o espaço dos fatos só para eles, tá certo? Mas aí essa discussão foi feita no Supremo, e havia no Supremo Tribunal Federal, e havia ali quem quisesse também, sabe, participar desse campo sem fazer curso acadêmico, tá certo, sem ter graduação. Então, estou dizendo que a luta dos jornalistas graduados, certo, era ter, sabe, nesse campo aí, produzindo, aí, sabe, a arrecadação de fatos apenas aqueles que tinham graduação, e essa batalha foi vencida em favor de uma graduação geral, de uma graduação da vida, da escola da vida.
E veja que o Jamil aí, sabe, ele, num certo momento da entrevista que ele estava dando por Kfouri, ele disse que não sabia fazer outra coisa senão ser jornalista, ser escritor, aquela coisa toda, e que por ali ele fazia a militância dele. Aí eu me lembrei do Feuerbach, certo, um mestre, sabe, uma pessoa que apareceu na vida de Marx, um intelectual que apareceu na vida de Marx, que possibilitou Marx fazer reflexões. E um dia ele disse assim, olha, ei, Feuerbach, rapaz, olha, não basta apenas só descrever, tá certo? Eu diria assim, apontar as factualidades, entendeu? É preciso transformar, rapaz, sabe? Não basta só descrever o mundo, é preciso transformar o mundo, bicho. É preciso modificar o mundo, tá certo? Porque senão o mundo vai passando, o mundo vai passando. Aí eu me lembro do Jamil, sabe, que diz assim, é preocupado com a prole que ele tem. E ele então, ele escreveu um livro, sabe? O livro está lançado aqui, eu anotei, está aqui, tá certo? Eu vou dizer agora, já já, o nome do livro do Jamil. Cadê o nome do livro do Jamil? Cacete, bicho, eu escrevi bem aqui. Foi o filho dele, sabe? O filho dele foi encarado por um outro guri lá em Nova York, sabe? E num certo momento, sabe, o outro garoto falou pro filho dele: tomara que você seja deportado, tomara que você seja deportado. Nessa crise, rapaz, que o Trump aí, sabe, nessa crise que o Trump, sabe, expandiu nos Estados Unidos aí, sabe, mas assim, dentro de um projeto, certo? Um projeto de história que eles têm aí, sabe, eu acho que orientado pelo Bannon, sabe? O Bannon não é filósofo, certo? Ou do ponto de vista dos antigos ali, é um intelectual, tá certo? Mas para mim ele é um cara mais assim, dedicado a uma pragmática do que propriamente a uma metafísica. Eu estou falando do Bannon, tá certo? O cara é do campo da aplicação, dos conhecimentos da psicologia, da linguística, da semântica, sabe? Aos fatos aí, sabe? Aos fatos comunicativos, para transformar a realidade, para fazer cabeças em mente, para desenvolver uma retórica eficaz, tá certo? Na cabeça das pessoas. E muitas vezes uma retórica sofista, porque na verdade esses caras têm um interesse subjacente que é ganhar dinheiro, bicho, esse é o problema. Mas aí volto a mim, tá certo? Mas eu queria fazer esse reparo aí, sabe, de que eu acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, aí, sabe, olha, Jamil, mais ou menos assim, tá certo? Olha, Jamil, é preciso, sabe, mais do que descrever a realidade, é preciso, sabe, fazer esforços para transformá-la, sabe, lembrando aquela peleja que houve entre Feuerbach e Marx, sabe? E o Marx, uma vez, escrevendo um livro, escreveu 11 teses ou 13 teses, eu não estou bem certo, e uma das teses, a 11ª tese, sabe, era a respeito do que pensava Feuerbach. Ele disse, olha, rapaz, é o seguinte, é preciso não só descrever a realidade, mas é preciso, principalmente, fazer esforços para, aí, sabe, modificar a realidade. Eu penso que o Marx falava isso, rapaz, dentro do drama pessoal. Quem me deu essa ideia aí, sabe, foi o Breno Altman, sabe, quando ele disse que quando ali, sabe, os hebreus espirraram fora ali da Palestina pela primeira vez, ali quando o templo de Jerusalém foi destruído, tá certo? E o Legione fala que já era o segundo templo, sabe? O que foi destruído por Tito e seus exércitos ali, as forças romanas, já foi o segundo templo, se a memória não me falha, tá certo? E ali os hebreus, sabe, tiveram que espirrar fora, eles faziam resistência anticolonial. Aí eles ganharam o mundo, atravessaram o Mediterrâneo e muitos ficaram ali na Península Ibérica. Aí depois avançaram, foram à direita, tá certo? Foram na direção ali dos Balcãs ou qualquer coisa assim. E o Marx, sabe, nasceu por ali, nasceu na Alemanha, e ali havia, sabe, nesse momento em que os hebreus saem da Palestina, diz o Altman, sabe, que eles eram essencialmente agricultores, nem todo mundo ali era sacerdote, nem todo mundo ali, sabe, ali era comerciante ou qualquer coisa assim, nem todo mundo ali era banqueiro, tá certo? E ali, sabe, a maior parte que foi para a Península Ibérica se estabeleceu, eles vieram com as unhas sujas de terra, sabe, unhas sujas de terra que foram clareando, sabe, foram limpando, sabe, e eles foram se dedicando às artes, às ciências, sabe, à academia, sabe, e ao comércio, sabe, e aquela coisa toda, e foram ali, sabe, aí passando dos negócios, sabe, para o mundo do ócio,
tá certo? Dos negócios da agricultura e da criação para o mundo ali, sabe, das artes. Eles passaram a ter tempo então para fazer ali, sabe, atividades ociosas, entre aspas, no sentido de serem não mais atividades assim físicas, da força física, sabe, mas atividades mais de cérebro, aquela coisa toda. E com isso, segundo o Altman, eles, sabe, adquiriram uma consciência de classe, uma classe de comerciantes, de uma classe ociosa, digamos assim, tá certo? E o Marx, de repente, se apanha dentro dessa classe. A mãe dele era judia, ali, uma judia nascida na Holanda, ou era uma holandesa, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com essa história de chamar, sabe, as pessoas por conta das crenças que elas têm. Então, a mãe de Marx ali, sabe, nascida na Holanda. Eu tô aqui com a minha receita de ontem, sabe que eu quero falar sobre aquele fato de ontem, aquela efeméride de ontem. E assim, por conta disso, o Marx, sabe, se apanha ali nascendo na Alemanha, tá certo? E ali, sabe, sendo perseguido e carregando ali, sabe, as manchas do fato, sabe, de ser judeu, ou da família da mãe dele ser judia, sabe, aquela coisa toda. E ele faz esforços aí, se junta a outros da sua etnia, tá certo? Que passaram ali, foram ali para as bandas da Rússia ali, sabe, da Ucrânia e aquela coisa toda, e vieram fazendo um movimento. Bom, e dentro ali da vida que levava, muitos deles ali sendo intelectuais, assim, sabe, se dedicavam a discussões acadêmicas, a discussões na ágora, em ágoras por aí, tá certo? E foram fazendo movimentos e foram se agasalhando dentro do campo que desenvolve direitos, porque eles precisavam ter reconhecimentos. Eles eram pessoas perseguidas, pessoas odiadas. Estou falando dos judeus, tá certo? Pessoas odiadas de um modo geral, por conta de suas atividades econômicas. Em geral, eles se davam bem porque eles ali, sabe, sabiam lidar com o dinheiro e aquela coisa toda. E as pessoas que não sabiam guardavam ressentimento e foram assim, sabe, desenvolvendo ódio aos judeus, tá certo? Eu preciso ler a questão judia, sabe? Judaica, a questão judaica do Marx com Engels, eu preciso ler essa coisa aí, porque eu penso que vai nessa direção. E eu penso que aí, sabe, os judeus então se dedicavam ao campo da discussão dos direitos humanos, que é o campo por onde, sabe, um pensamento que a gente chama de esquerda, sabe, vai se consolidando. E pessoas então vão se tornando aí, sabe, a defensora dos direitos e se juntando às controversões que vão surgindo, sabe, os conflitos, tá certo? E muitas vezes se envolve no campo da política e se envolve com envolvimento de queda de regimes, como aconteceu na Rússia, por exemplo, onde havia muitos judeus ali, sabe, envolvidos com o movimento bolchevique, por exemplo. E assim a gente vai, sabe, anotando essas coisas. E o Marx se pega então ali na Alemanha, aí, sabe, da etnia judaica, tá certo? Judeu, tá certo? A mãe dele judia, o pai dele eu não sei se era alemão puro ou era judeu, não sei, uma coisa de ver. Aí eu só sei dizer, rapaz, sabe, que ele se dedicou também a fazer aí, sabe, a desenvolver atividades intelectuais. E me parece que ele se dedicou na academia a fazer direito primeiro, não deu certo, ele se dedicou a fazer a filosofia e concluiu, ou é o contrário, eu não estou bem certo. E eu só sei que depois aí, por conta das desventuras que ele vai tendo e das perseguições que ele vai sofrendo, ele vai se dedicando ao jornalismo, fundando jornais para difundir as ideias, sabe, o pensamento dele, aquela coisa toda, os pensamentos da filosofia, aquela coisa toda. E ele então assim, aí veja, eu chego à conclusão de que o Marx passou aí, sabe, ali, passou para a história, oriundo, sabe, vindo de um campo, sendo um intelectual, certo? Um cara que tinha já àquela altura as unhas limpas, sabe, as unhas cortadas, sabe, o cabelo e a barba não tanto, aparados, tá certo? Porque ele mantinha ali, sabe, um rigor revolucionário na aparência, tá certo? Mas de toda sorte foi um cara que não se dedicou a atividades bancárias, banqueiras, certo? Não se dedicou ao mundo das finanças e se dedicou ao mundo do pensamento e ao mundo da conscientização, tá certo? Do ser humano, se preocupou com questões humanistas, tá certo? E iluministas, essas coisas assim, eu acho. E eu estou falando isso pensando no que o Jamil, quando já são 14 minutos de vídeo, na entrevista que o Jamil deu para o Juca Kfouri, tá certo? Mas deixa eu voltar aqui. Primeiro eu falei que tinha uma... Eu estou dando uma tossida aqui que é para limpar a goela, mas na verdade ela está coçando. E é por conta da virose que eu tive.
Aí, rapaz, hoje tem uma efeméride que é o nascimento do meu primeiro filho, tá certo? Ele é amazonense, nasceu em Manaus e está fazendo aniversário hoje, sabe? E eu venho cultivando, sabe? Mantendo essas lembranças. Eu já desmodulei o tom, tá certo? Eu comecei com o tom modulado, mas um tom abaixo, tá certo? Ora, porra. Eu só sei dizer então, sabe, que eu tenho hoje uma efeméride particular, é minha, tá certo? Que é o nascimento do meu filho, do meu filho mais velho, tá certo? Do meu primogênito, certo? E eu lembro que na época, sabe, foi assim um momento, assim, para mim, assim, sabe, foi um momento não vou dizer de felicidade, mas foi um momento, sabe, não vou dizer também de alegria, não se tratou disso, mas de um momento assim, assim, testosterônicos. Para de falar essas porras aí. Mas assim, mas o fato é que tem hoje, eu tenho um filho hoje nascido, sabe, nesta data, tá certo? E foi legal, sabe? Quem fez o parto dele, sabe, foi um japonês, certo? Que foi um colega meu de seminário aqui em Ananideu, aqui na cidade de Ananideu, perto aqui de Belém, tá certo? Um japonês, como é que a gente fala dos japoneses que não são japoneses, são japoneses nascidos aqui no Brasil? A gente fala japonês assim, mas não deveria falar japonês, tá certo? O cara é brasileiro, tá certo? E assim, a etnia dele é diferente, mas a gente não deve trazer, acho que, a etnia do cara. E a outra coisa que me trouxe, sabe, foi a agonia que me deu anteontem, sabe, ou ontem de madrugada, tá certo? Eu passei 8 horas ontem, as primeiras horas da manhã de ontem, sabe, com uma dor do cacete, sabe, no estômago, tá certo? E não foi a primeira vez que eu tive essa dor, certo? E eu procurei socorro pela manhã, lá pelas 9 horas, 10 horas da manhã, tá certo? Rapaz, foi aplicar a enfermeira, certo? Ou como é que te chama a outra que não é enfermeira, tá certo? A auxiliar de enfermagem, sabe? Uma dose de dipirona sódica, certo? E de escopolamina, sabe? Na minha veia, tá certo? Foi papou, tá certo? Papou, rapaz, ela foi aplicando, a dor foi sumindo. E aí, como é que explica, sabe, aquele desconforto que eu tinha, que a gente chama dor? Tá certo? Como é que te chama? Como é que a gente explica isso, tá certo? Eu não tenho explicações. Aí eu coloquei assim, no vídeo que eu fiz ontem, nos detalhes assim, sabe? Que essa coisa aí, sabe? Esse ato do gesto, eu falando do médico, né, que me curou, entre aspas aí, tá certo? Foi ele que prescreveu, sabe, a dipirona sódica e a escopolamina, tá certo? Mas foi assim pra porra, rapaz, sabe? E era assim uma quantidade boa, foram ali, ele falou, é de 500 mg, miligramas, sabe, mililitros de solução injetável, 2 ml, certo, de dipirona sódica, mais 1 ml de escopolamina, certo? Ela deveria também ter colocado metoclopramida, mas não havia no estoque, tá certo? E ela, de 3 substâncias, ela enfiou só 2 na minha corrente sanguínea, rapaz. Mas foi papou, tá certo? Papou. Assim, sabe, interessante é a corrente sanguínea, certo? A comunicação que há, sabe, ali, sabe, eu não sei como é que a substância, sabe, espalha rápido, sabe, e atingiu ali, sabe, não sei se atingiu o cérebro, certo, e o cérebro corrigiu logo imediatamente, sabe, a situação de dor, de desconforto, não sei se foi isso. Eu não sei, ou se a ação é tópica, sabe, se é preciso passar ali, sabe, ali naqueles fiapos ali, sabe, ali de veias ali, sabe, que tem dentro da parede estomacal, não sei como é que não sei como é que isso funciona, ou se é a essência, o odor, sabe, que vai já ali, sabe, da substância no sangue, sinceramente eu não sei. E para mim tudo isso é mistério, sabe, foi o que eu falei ontem, tá certo? Nos detalhes, tá certo? Falei ali, sabe, que foi um ato, um ato mágico, tá certo? Um ato de ciência, um ato científico, certo? E um ato de Deus, tá certo? E de repente eu vi no Paulus ali, sabe, um Deus, tá certo? Assim, os antigos diriam assim: ei, rapaz, esse cara é um santo, esse cara é Deus, sabe? Esse cara é lá do Olimpo. Veja que ele mandou aplicar uma injeção e já foi embora. O cara é um feiticeiro, essas coisas assim, tá certo? Foi o que aconteceu com o Paulo. E de ver, rapaz, que no tempo da pandemia, a maioria dos médicos aí, até hoje, rapaz, sabe, o Conselho Nacional Federal de Medicina, sabe, tem umas posições escrotas.
O médico ele faz mais incursões aí na área do conhecimento da medicina, e não sei se é o bastante, sabe, para ele se tornar assim, sabe, um cientista. Eu penso que não, mas o conhecimento que, sabe, da medicina é um conhecimento de ciência, tá certo? É um conhecimento científico, da mesma forma que os conhecimentos os conhecimentos críticos da literatura, os conhecimentos críticos do direito, tá certo? São conhecimentos científicos. Não no sentido de fé última, de crença última, de verdade última, tá certo? Não, nesse sentido. É no sentido de teoria, sabe? De uma coisa que é enxergada agora nesse momento e que amanhã pode modificar, tá certo? Hoje o que é verdade, amanhã pode não ser. Mas assim, é o que se enxerga ali, tá certo? É um consenso, esse conhecimento ele é testado, aí, sabe, testado muitas vezes, para se poder afirmar, tá certo? E para inclusive poder fabricar, sabe, a substância aí, tá certo? A tal de dipirona sódica, por exemplo, tá certo? E é a quantidade que me foi injetada na correia sanguínea de dipirona e de escopolamina, tá certo? Aquilo ali não foi assim à toa, sabe? Foi objeto de testes em laboratório, aquela coisa toda, tá certo? E nessa situação é que o homem, sabe, se torna aí um ser mágico, se torna um ser da ciência, sabe, um ser de ciência, se torna um ser Deus, tá certo? Aquela coisa que o Hegel, sabe, enxergou, tá certo, quando falou da fenomenologia do espírito, tá certo? E aquela coisa também que o próprio Schopenhauer, quando fala da vontade, diz que ela é uma força absurda, a vontade, eu não sei mais o que. São essas coisas que o corpo humano, a natureza, sabe, possui, que precisa ser desvendada, e que mais adiante aí, sabe, quando a gente aí tiver mais avançado na ideia, sabe, tiver mais fraco, sabe, nas crenças e tiver mais fraco no ateísmo, sabe, a gente vai reconhecer Deus, tá certo? Mas é uma coisa poderosa que tem na natureza, rapaz, essas coisas assim. E de sorte que foi isso, e eu precisava fazer esse comentário. Eu já tinha arquivado a receita, eu trouxe de volta porque eu precisava falar de novo, sabe, dessa recuperação que eu tive. E ontem, quando eu fui, rapaz, me recolher, sabe, no final da tarde, querendo comer alguma coisa, sabe, para não dormir de estômago vazio, e fui comendo ali devagar, sabe, eu preparei uma vitaminada de banana com açaí, vê se pode. Na noite anterior, rapaz, eu me empapucei de açaí, tá certo? Açaí que tá chegando na China, porra. Porra, os chineses vão acabar com o açaí aqui do Pará, tá certo? É o Pará e o Maranhão, sabe? Não sei se na Mata Atlântica se produz também, sabe? Ou se no Cerrado também se produz, eu não sei. Só sei dizer, rapaz, que o açaí... Hoje tá 20 paus um litro de açaí. Um litro que eles dizem que é um litro, mas eu desconfio, rapaz. Uma medida que eles têm assim, sabe? Onde eles colocam ali, sabe? O açaí para vender, tá certo? O cara amassa o açaí, depois quando ele vai ensacar, sabe, você compra o açaí medido uma medida chamada litro, tá certo? Só que eu acho que aquela medida chamada litro de quem amassa o açaí não tem. Eu ainda vou, rapaz, ainda vou fazer um teste uma vez, tu vais ver. Eu vou levar uma garrafa PET de 1 litro ou uma garrafa PET de 2 litros, vou levar um funil e vou mandar o cara colocar dentro para ver até onde vai, rapaz, para ver se realmente aquele litro que ele disse que é litro, sabe, tem 1 litro. Porra, bicho é foda. E mesmo assim, ontem, pra fudido, aí eu tomei, rapaz, olha, uma vitaminada de banana com açaí, tá certo? Vê se pode. Ainda coloquei ali, sabe, uma farinha, não farinha de mandioca, tá certo? Foi uma farinha de aveia, certo? Coloquei aveia. Pra dar substância, rapaz, porque eu tenho consciência que eu preciso ter força no meu corpo, eu preciso de energia, porra, ora, caralho. Rapaz, eu só sei que foi isso, tá certo? Aí veja, de ontem para hoje, fui ali conciliando o sono, eu assisti um filme, sabe? Comecei a assistir um filme que ali é sobre o Billy the Kid. Eu já conheço a história do Billy the Kid, mas ontem o que eu assisti foi um seriado, tá certo? O seriado ele tem assim a capacidade de detalhar mais, sabe, a ficção, a história, né, o enredo, a narrativa. E mostra ali, rapaz, que diz que o Billy the Kid foi um imigrante. Eu não sei se ele. Eu acho que ele veio, um molequinho lá da Irlanda, certo? Eu não, da Irlanda, eu acho que na época que ele veio, sabe, havia uma só Irlanda ali, sabe, perto da Escócia, ali para aquelas bandas ali do Reino Unido, sabe, onde está hoje o Reino Unido. E eles estavam em Nova York, sabe? E de repente ali fudidos ali, sabe, na condição de imigrantes, não sei por que eles estavam ali. Eu acho que era a escassez ali, sabe, na Irlanda, a escassez ali de recursos de sobrevivência, sabe, que fazia ali, sabe, as pessoas se movimentarem, sabe? E eu penso que eles vieram ali para sobreviver, estavam em Nova York ali para sobreviver e de repente perceberam que em Nova York a coisa estava braba, tá certo? E isso era em 1877, no final do século XIX já.
nos últimos 15 anos, 30 anos do século XIX, tá certo? E eles resolvem, então, sabe, atender a apelo de outras pessoas, go to West, go to West. Eu não sei quem foi que falou isso, foi um cara lá convidando pessoas para ir para Pensilvânia. Eu não sei quem foi que, sabe, conhece a expressão go to West, certo? Vão colonizar a América, vão para o oeste, certo? Colonizar a América. Vão tomar as terras dos índios, rapaz, sabe? Dos índios navajos. Eu fiquei sabendo hoje, através do Jamil Chad, sabe? Que os navarros hoje, sabe, em pleno século XXI, lá nos Estados Unidos, passam uma situação muito escrota ali no estado do Kansas, eu acho, não sei se é ali. Lá tem o Rio Colorado, sabe? Mas mesmo assim, tendo o rio, rapaz, eles não têm água. Eles têm que tomar água de poço, ver se pode, tá certo? E passa um miserável desgraçado, porque além de não ter água, eles não têm saneamento, rapaz. Eu não sei se o Jamil estava falando, sabe, que eles não têm ali, sabe, eles têm dificuldades para fazer, sabe, dar atenção higiênica para o corpo, não sei como é que é isso aí, eu não entendi direito o que o Jamil falou, mas a água é uma coisa rara para aquelas bandas onde estão os navajos hoje, mas eu deixo para falar isso depois, tá certo? Quando já são 25 minutos de vídeo, tá certo? Então o fato foi que eu assisti aí, sabe, de ontem para hoje, esse filme aí, sabe, do Billy the Kid. Mas eu volto a falar do Billy the Kid, sabe? Foi um garotinho aí fudido. Ele morreu novo, sabe? Se tornou um pistoleiro, sabe? Um bandoleiro, sabe? Um ladrão de gado e um marginal, sabe? Eu não sei que fim levou a mãe dele, sabe? Viúva e, sabe? Se casou e passou a viver com um cara violento aí, sabe? E eu não sei, rapaz. Se você dizer que o Billy the Kid foi assassinado, rapaz, por um xerife, vê se pode. Mas depois eu conto essa história aí. E o Jamil tá lançando um livro, rapaz, sabe? Ele já escreveu 9 livros, tá certo? O livro que ele tá lançando é o 9º, tá certo? E então ele deu essa entrevista pro Juca Kfouri, tá certo? E ele faz uma análise do momento geopolítico, sabe, que a gente está vivendo hoje, do momento político aqui no Brasil, tá certo? E ele diz que, de uma forma geral, a gente vive hoje no Brasil, no mundo, período de autoritarismo, de governantes autoritários, ou de uma elite governante autoritária, tá certo? Elite governante autoritária egoísta, tá certo? Que aí, sabe, tá preocupado com seus próprios interesses privados, tá certo? Não há aquela coisa que os antigos gregos descobriram no mundo já há 2.500 anos atrás, que era o interesse público, tá certo? E quem governava precisava dar atenção aos interesses públicos. E de lá para cá o que a gente tem, sabe, é essa alternância aí, sabe, de ora se tem interesses públicos em evidência, ora se tem interesses privados em evidências. Quem milita no campo da esquerda, sabe, se ocupa em defender interesses públicos de um modo geral, tá certo? E dentro desses interesses públicos, os direitos das pessoas, os direitos humanos, sabe, os direitos fundamentais, essas coisas todas. E ao lado desses aí que, sabe, pensam dessa maneira, aos que não pensam dessa maneira, tá certo? Que é o pessoal da direita. É o pessoal aí, sabe, que pensa nos interesses privados, nos interesses particulares, nos interesses individuais, nos interesses da classe deles lá, sabe, que a gente chama de classe burguesa. E dessa forma o mundo vem se debatendo, ora por um lado, ora pelo outro, tá certo? São duas forças, dois campos magnéticos que se debatem, tá certo? O campo do polo esquerdo e o campo do polo direito, tá certo? E hoje o que se passa nos Estados Unidos é um esperneio que tem ali, sabe? A elite estadunidense, sabe, querendo se manter ali, sabe, hegemônica, desenvolvendo a noção de um mundo, de um polo só, tá certo? Resistindo ali, sabe, em negar o polo negativo, tá certo? Querendo ser um polo só. E, por outro lado, vem os chineses dizendo que além de um polo só, tem mais de um, tá certo? São vários polos, tá certo? E que é preciso, então, dar atenção a todos os polos e não querer que um polo só seja dominante. É isso que está acontecendo no mundo hoje, quando são 28 minutos de vídeo, tá certo? Essas coisas eu estou desenvolvendo a partir da entrevista do Jamil Chad, que eu assisti, de uma entrevista que ele deu para o Juca Kfouri, tá certo? E o nome do livro do Juca é Tomara que Você Seja Deportado, tá certo? Nós temos hoje, então, aí, sabe, a extrema-direita aí sendo, sabe, desenvolvida no mundo, aqui no hemisfério norte ali, sabe, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, principalmente, tem um cara chamado Steve Bannon, sabe, que aí é um cara que se junta com o Trump, que se junta com os ganhadores de dinheiro ali, sabe, dos que gostam de ganhar dinheiro ali nos Estados Unidos, sabe? O pessoal da costa oeste, o pessoal da costa leste, o pessoal da costa do caralho, entendeu? Esse pessoal todo aí, rapaz, uma hora dessa vocês estão dormindo enquanto eu tô aqui esperneando, falando essas porras aí, sabe? Sentado numa cadeira de mau jeito.
querendo aí contribuir, sabe, não querendo, sabe, ser um foiebá, tá certo? Eu estou fazendo aqui um esforço para transformar o mundo, da mesma forma com o Marx, rapaz. O Marx, para desenvolver a ideia dele, ele pegava uma máquina de escrever daquelas antigas, eu não sei se era no manuscrito que ele ia, sabe, aí no final do século XIX, eu não sei se já havia máquina de escrever, e ele então vai passando lá fora um cara que tem um carro, um cara que vende frutas, tá certo? Um cara que vende frutas, que vai chegando aqui perto de casa, eu já comprei mais 2 ou 3 vezes dele, ele acelera a voz dele aí, sabe, para me chamar a atenção. Mas só que eu já comprei o que eu precisava. Eu tô com quase uma meia dúzia de banana ainda ali, eu preciso comer, rapaz, primeiro, senão elas vão terminar apodrecendo. Aí eu só sei dizer, rapaz, sabe, que assim, hoje eu me ocupo em não querer, saber ser foiebá, sabe, em querer mais ser Marx, sabe, então eu sento numa máquina, sabe, de escrever, quero dizer, eu sento aqui de frente deste smartphone, da mesma forma que o Marx sentava, pegava a máquina de escrever dele, sabe, não sei se já tinha, acho que não tinha máquina de escrever, não, acho que ele ia na Maniva mesmo, mas já tinha imprensa, rapaz, no tempo dele, certo, ele era jornalista, certo, ele desenvolveu com muita intensidade, ele foi editor, inclusive, de jornal, certo, e Marx, estou falando de Marx, certo? E a preocupação dele era uma preocupação com as questões judaicas, com as questões, sabe, humanas, com as questões humanitárias. Mas ele pensava principalmente a situação dele. Ele era um cara perseguido, rapaz, certo? Porra, bicho. E hoje o que me agonia é exatamente isso. Quando eu assisto, por exemplo, o Jamil e eu assisto, sabe, a entrevista que ele dá, é porque me preocupa. As preocupações deles são as mesmas minhas, tá certo? E no fundo, esse meu afinado aqui que eu estou fazendo de conteúdo, pensando o pensamento dele, tá certo? É uma aproximação que a gente tem, sabe, com as mesmas intenções. Tá certo? De querer aí transformar o mundo. Ele da forma dele, feito Feuerbach, tá certo? E eu de uma maneira minha, feito Marx, tá certo? Quando já são 31 minutos de vídeo. Então eu vou ficando por aqui, eu acho que eu vou chamar esse meu vídeo de Jamil, tá certo? Em homenagem a Jamil Chad, tá certo? Um jornalista que está lançando um livro, tomara que você seja deportado, tá certo? Onde ele faz ali um registro, sabe? Junta uns fatos a respeito desse pensamento de extrema-direita que hoje está no mundo e que vê o outro como inimigo, tá certo? Inimigo que é para eles poderem manter, sabe, a luta deles aí, sabe? Fazer as cabeças das pessoas ficarem distorcidas. Um abraço a todos, bom dia, meu nome é Ernest Caboclo Falador e por isso, sabe, eu dou bom dia a cavalos, bom dia, cavalos.